Estamos juntinhos aqui na Só Por Hoje, Rádio FM, a rádio web dos internautas em conexão aí, Guaranews e Papo de Bola, né? Com o J. Rocha. E você também pode escrever aí no nosso canal do YouTube. É só colocar @jorgeluiz_JF1IL. Não tem como errar, tá? Tá aqui para você acessar o nosso YouTube aí também. Ou então é só colocar lá Jorge Guará, vai já sair certinho. Vamos bater um papinho aqui, um papo gostoso de futebol, né? Destacando aí, vamos começar pelo último jogo de ontem, foi ontem, né? O jogo de ontem aí, maravilhoso aí, quando o Internacional, né, empatou aí com o Fluminense no Maracanã. Que jogaço, hein? Foi um jogo maravilhoso, né? Foi um jogo super bacana, um jogo bem jogado, bem divertido. Recorde de renda de público no Maracanã, tá legal? Vocês que não estavam sabendo disso, o empate entre Fluminense e Internacional por 2-2 no confronto de ida na semifinal da Copa Libertadores, ontem no Maracanã, registrou o maior público de times brasileiros como mandantes na atual edição do torneio. Foram 61.454 pagantes, né? Teve uma presença aí de 67.615 presentes, com uma renda bruta de 6.300.000. Até então, a partida Flamengo 1 e Olímpia 0 tinha o maior público em jogos dos brasileiros na competição, com 61.898 pagantes no Maracanã. O tricolor domina a lista de maiores públicos com todos os seus 6 jogos em casa que disputou na competição até aqui, né? E antes da bola rolar no Maracanã, a torcida do Fluminense fez a festa. Na entrada do time em campo foi exibido o mosaico com a frase "Chegou a hora", além da festa com balões com 3 cores do clube. A frase é uma referência a um trecho da música cantada pela torcida em busca do título inédito da competição. Vamos, tricolores, chegou a hora de vencer a Libertadores. Isso aí, e vencendo, né, já com um empate aí no Maracanã. O jogo agora lá no Beira-Rio vai ser pau a pau. E o Cano foi o salvador da noite, né? Com o jogador a menos desde o primeiro tempo, o Flu sofre, leva a virada do Internacional, mas o atacante faz o L pela segunda vez e mantém o time da disputa, né? Foi um jogo bem de estatística, né? Foi o Fluminense com 10 finalizações, 5 chutes a gol, 55% de posse de bola, 445 passes e 86% de precisão de passe. 11 faltas a favor aí do Fluminense. O Internacional teve 12 finalizações, 7 chutes a gol, posse de bola 45%, passes 369, precisão de passe 85% e faltas 12 faltas. O primeiro tempo foi o gol de Cano aos 10 minutos, logo no início da primeira fase. Hugo Malo aos 50 minutos, né? E no segundo tempo, Alan Patrick aos 18 minutos e Cano aos 33 minutos. Foi um jogo disputadíssimo mesmo, né? Isso aí. O juiz foi o Dário Herrera, da Argentina, e cartão vermelho, Samuel Xavier. Renda de 6.360.000,
Tal, por 6.454 pagantes, né? Bacana, né? O Fluminense jogou aí com Fábio Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marlon entrou no lugar de Felipe Melo, Marcelo, André e Ganso. Foi substituído por Alexander. Cano foi substituído no final pelo Lema. Arias, John Kennedy, Guga substituiu e Cano. Técnico Fernando Diniz. O Internacional entrou com Rocher, Melo, Vitão, Igor, Mercado e Hugo Melo, Johnny Araguis, Maurício e Wanderson, e Alan Patrick e Ener Valência, técnico Eduardo Condé, aquele mesmo que era do Atlético, né? O Fluminense começou melhor e teve grandes chances de abrir o placar com Keno, que parou em grande defesa em Rosete. Na sequência, o Tricolor aproveitou um erro de René e John Kennedy encontrou Cano na área e o argentino marcou seu 10º gol na Libertadores. O Inter se recompôs, criou chances nos erros da equipe mandante e chegou ao empate com Hugo Malo, anotando de cabeça após a expulsão de Samuel Xavier. No segundo tempo, o Inter voltou melhor e chegou à virada com Gabriel Mercado, anotando de cabeça, mas o árbitro anulou o gol após a análise do VAR. Mas o Colorado balançou as redes com Alan Patrick, recebendo o passe na área, limpando Marcelo estufando as redes. Quando o Flu parecia contra a parede, Cano encontrou o empate após uma cobrança de escanteio para fazer o Maracanã explodir, né? Parabéns aí às duas grandes equipes que souberam apresentar aí um grande futebol, né? Ainda em festa, o São Paulo vence e sobe na tabela. São Paulo voltou a jogar no Morumbi após a conquista da Copa do Brasil e fez sua torcida fazer ainda mais festa. Na noite de ontem, o time teve 2 gols anulados por impedimento, mas venceu o Curitiba por 2-1. A vitória faz o São Paulo respirar na tabela. A noite parecia ser uma extensão da festa do último domingo com o time totalmente reserva. São Paulo subiu para o campo com os torcedores gritando, é campeão, e o time não deu chance para o Curitiba. Logo aos 2 minutos, o time do Morumbi subiu para cá com James Rodrigues, mas o lance foi anulado por impedimento. Depois de um longo período se dividido entre os jogos das competições, mata-mata, o time do Morumbi viu a zona de rebaixamento se aproximar e os 3 pontos conquistados ontem fazem o time chegar aos 31 e assumir a 10º lugar. Já o Curitiba se mantém 14 pontos e é o lanterna da competição. O juiz foi Saulo Pereira Sampaio, do Distrito Federal. E a tabela aí, né? Vamos fazer a tabela aqui, que eu tenho uma novidade também aqui para vocês. Pedrinho quer presidir o Vasco. O ex-jogador, comentarista, ídolo do Vasco, Pedrinho, anunciou ontem sua candidatura à presidência do clube. Aos 46 anos, ele concorrerá na eleição de novembro, que define a nova composição aí do Conselho Deliberativo Associativo. Detentor de 30% das ações do futebol do clube, hoje controlado pela 777 Partners via SAF. Tive uma boa e forte participação na comunicação de tentar levar uma outra visão
do que é o jogo. E quero levar uma outra visão para a política do Vasco, porque não sou político, sou um apaixonado, mas preparado, anunciou Pedrinho. O ex-meia pediu demissão da TV Globo, onde atuava como comentarista no dia 14. Ele será candidato pela chapa Sempre Vasco. Na entrevista, Pedrinho falou da relação de amor e gratidão com o clube e na vontade de entregar algo diferente após um ciclo interrompido. Quero retribuir o que o Vasco fez por mim. Fiquei fora do Mundial em 2000 por lesão. Me sinto na obrigação de conviver, me relacionar novamente. Quando a Sempre Vasco escolhe meu nome, estava no meu melhor momento da comunicação. Tenho a oportunidade de fazer parte de uma candidatura com o Vasco, com os vascaínos apaixonados. Então, esse aí, Pedrinho, né, coloca seu nome à disposição aí da diretoria do Vasco, né? Vamos na tabela aqui, os 11º aqui, né? Primeiro continuou o Botafogo com 51, Palmeiras 44, Grêmio 43, Bragantino 42, Fluminense 41, Atlético Paranaense 40, Flamengo 40 no 7º lugar, Fortaleza com 38, Atlético Mineiro em 9º com 37, São Paulo em 10º com 31 pontos, o Corinthians com 30, Cuiabá com 29 e o Cruzeiro 13º com 29 também. O Internacional está aí com 29 pontos e o Vasco está com 26, subiu na tabela com essa vitória, né? E na zona do rebaixamento a gente vê aí o Bahia com 25, o Santos com 24, o América Mineiro com 17 e o Coritiba com 24. Os próximos jogos vai ser no sábado. Flamengo enfrenta o Bahia às 16 horas no Maracanã. O Fortaleza e Grêmio às 16 horas no Castelão. São Paulo e Corinthians às 18h30 no Morumbi. Cuiabá e Fluminense, 18h30 na Arena Pantanal. Internacional e Atlético às 21 horas no Beira-Rio. E no domingo, dia 1º, Santos e Vasco às 16 horas na Vila Belmiro. Cruzeiro e América às 16 horas no Mineirão. Curitiba e Atlético Paranaense, 16 horas no Couto Pereira. E na segunda-feira, dia 2, a 15ª rodada, Botafogo e Goiás às 20 horas no Newton Santos. Isso aí, olha só que jogar, muito jogo esse fim de semana aí, de qualidade, então vamos estar antenados, né? O Verdão pronto para encarar a Bombonera, né? 1-0 aí, né? Sem destaque para o confronto diante do Boca Juniors, o time paulista deve repetir a mesma escalação das últimas duas, né? Na última aí, né, no bolão torcedor, o Palmeiras ganhou de 1-0 aí do Boca Juniors lá na Argentina. Então é isso aí. Vamos trazendo aqui também o Boca Juniors para a próxima, né? Ganhou não, vai ser feito esse jogo lá na Argentina, no Bombonera, horário de 21h20. Vai ser hoje, hein? Hoje aí vocês vão ter esse jogaço aí. Tá? Boca Juniors e Palmeiras. Bombonera às 21h30 e o ato é o Vilmar Roldan, também da Colômbia. E outra coisa que o LDU
enfrenta o Defensa e Justiça e vence por 3-0. Guerreiro fez 2 e LDU abre a vantagem. LDU deu um enorme passo rumo à decisão da Sul-Americana, com 2 gols de Guerreiro, que tinha apenas 1 gol em 9 jogos. A equipe venceu o Defensa e Justiça por 3-0 ontem em Quito, no jogo de ida da semifinal. Hove fez o terceiro. Agora o time equatoriano pode perder por 2 gols de diferença na Argentina. Quem vai avançar para pegar o Fortaleza ou Corinthians na final. Então aí, hoje tem Palmeiras e Boca Juniors lá na Argentina. Acordo com Bruno Henrique está travada, né? O atacante tem contrato só até dezembro e a negociação para a renovação estão paradas por desacordo entre as partes, né? Bruno Henrique já marcou 86 gols em 212 jogados pelo Flamengo. 3 anos, tempo de contrato que o atacante quer. E o Flamengo ofereceu só 1. Isso está causando esse impasse todo aí em Bruno Henrique não aceitar. Timão também entra na disputa por Tite. Flamengo ganhou um concorrente de peso que interessa em contratar também o Tite para o restante dessa temporada. O ídolo de um dos maiores técnicos da história do Corinthians, o ex-treinador da seleção, é prioridade do clube paulista para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido na tarde de ontem. Pode ser, né? Eu não sou o Harry Potter, né? Mas eu acho que vai ter uma coisa aí. O Tite vai para o Corinthians, aí o Vanderlei Luxemburgo volta aí para o Flamengo, né? Quem acha você? Se acham, estou certo? É só assistir o final desta novela. Só por hoje, Rádio FM, em conexão com Guaranews e Papo de Bola, aqui na Só por Hoje, a número 1 de Guarapari, umas 10 mais do Espírito Santo e em primeiro em vários outros lugares por aí, né? Estamos aí nas redes sociais aí, juntinho com vocês aí. Então, estamos chegando, vamos dar mais um tempo aí, estamos chegando ao término dessa resenha esportiva, desse papo gostoso aí de trazer essas notícias para vocês aí nesse dia de hoje. E agora, continue ouvindo a Só por Hoje com a sua seleção musical escolhida aí a dedo para você. Só por hoje, 24 horas no ar. Vamos lá, DJ!